A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todos os dias pela manhã, trazendo o devocional da manhã. No momento, nós estamos meditando no livro de Provérbios, mas tem toda uma playlist aí do livro de Salmos, onde a gente começou no Salmo de número 1 e fomos até o Salmo 150, debaixo da graça do nosso Senhor. E agora nós já estamos em Provérbios 5 e você é o nosso convidado a estar meditando conosco todas as manhãs e também todas as noites. Eu tenho uma porção da palavra do Senhor para trazer ao seu coração. E também fazemos uma oração chamada oração da fé, onde a gente coloca a nossa fé em ação naquele momento ali, aleluias, né? Crendo que o Senhor irá operar. Meus irmãos, hoje nós estaremos então dando continuidade ao nosso simples estudo, né? Eu digo simples porque eu não sou nenhuma especialista, né, irmãos? Não sou teóloga, mas tenho, aleluias, né? Eu creio, né, o Espírito Santo comigo, dirigindo os meus passos, meus pensamentos e me ensinando para que eu possa trazer aquilo que Ele quer, né, para o seu coração. Então, nós estamos estudando aqui o livro de Jó. No nosso primeiro vídeo, né, a gente falou até o capítulo, perdão, no capítulo 1 até o versículo 5, né, nós fizemos um breve resumo, né, sobre o livro de Jó, e hoje nós estaremos terminando esse capítulo 1. Eu quero perguntar para os irmãos, pedir, né, que os irmãos deixem aí o seu comentário, se do jeito que eu fiz, né, o primeiro vídeo, né, estou fazendo esse, se tá bom para os irmãos, ou se os irmãos acham que vai demorar muito dessa forma, se os irmãos querem que eu só resuma tudo, né, e traga num vídeo só. Então, os irmãos, dá a sua opinião aí, por favor, né? Porque como é a primeira vez, né, que eu tô trazendo aqui esse estudo, então a gente fica sem saber se tá agradando ou não. Mas eu espero, né, em Deus estar satisfazendo aí, preenchendo, aliás, né, o coração dos irmãos com a palavra de Deus, trazendo edificação e trazendo um pouquinho daquilo que eu tenho compreendido da palavra. Amém? Bom, meus irmãos, hoje então nós estaremos meditando a partir do versículo 6. Eu vou ler o versículo e vou trazer aquilo, né, que eu pesquisei, aquilo que eu entendi também, trazer também, né, algo prático para a nossa vida cristã. O versículo 6 do capítulo 1 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Meus irmãos, eu esqueci, né? Nós vamos orar. Vamos orar primeiro, pedindo ao Senhor que Ele esteja aqui conosco, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Que nesse momento o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir tudo conforme a sua vontade, Pai. Abençoe a todos os irmãos, abra o nosso entendimento espiritual, repreenda todo o mal na nossa vida, guarda a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sim nós vamos meditar, irmãos, com a presença, né, do Espírito Santo aqui conosco, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, irmãos, aqui nesse versículo 1, quando fala, né, os filhos de Deus, segundo, né, os estudiosos, são seres celestiais, né, que foram criados por Deus para servir-lhes como seus servos, né, como seus santos, seus separados. E nesse contexto,
A imagem dos filhos de Deus aparenta ser um conselho celestial, né? Uma reunião ali onde o Senhor estava, né? Juntamente com esses seres, com os filhos de Deus, né? E tendo Deus como Rei Supremo, né? E aí, olha, quando fala, Satanás também apareceu entre ali, ó, conforme diz aqui, entre eles, né? O termo Satanás pode ser um codinome ao invés de um nome próprio para o líder de todas as hostes do mal, pois a palavra hebraica Satanás significa adversário. Não era naquela época usada ainda, né? Não, peraí. Não era claramente usada até 1 Crônicas 21:1. Então, as características de Satanás nesse livro de Jó deixa claro que ele era de fato um opositor, pois respondeu às perguntas de Deus de forma desafiadora, né? Nós vamos ver isso aqui nos versículos seguintes. E também, né, ele acusou a Jó de servir a Deus com fidelidade por interesse. Nessa situação, sugere-se que ele ainda tinha algum acesso à presença de Deus, né? Porque quando fala aqui que ele veio, né, também entre eles, entre os filhos de Deus, então ele ainda tinha esse acesso, ainda não tinha sido expulso, né, ali do meio ali, né, dos filhos de Deus. Então, irmãos, esse é o contexto, né? Essa no caso, né, o entendimento, né, que eu consegui trazer, né, para esse versículo 6. E aí, então, olha, voltando aqui no versículo, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, né, como se fosse ali uma reunião mesmo. Então, o inimigo veio, né, entre eles. E aí, olha, no versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela, né? Então, realmente é uma pessoa assim, totalmente, né, desocupada, sempre foi, né? A gente vê que Deus, ele sempre chamou, né, para a obra dele aqueles que estavam trabalhando, e sempre chama aqueles que trabalham, né, irmãos? Aqueles que se empenham, em primeiro lugar, né, no trabalho aqui secular mesmo, né, que sempre está preocupado, né, em fazer alguma coisa que seja útil, né? Então, quando a gente vê na palavra do Senhor ali quando Jesus Cristo, né, esteve nessa terra, ali quando ele chamou os seus discípulos, ele só chamava aqueles que estavam trabalhando, né? A gente vê que ele chamou pescadores, chamou cobradores de impostos, né? Chamou sempre pessoas que estavam trabalhando, né? Pessoas que a gente vê que agradaram, né? No caso ao Senhor por conta, né? Disso também, né? E Satanás ele estava rodeando a terra ali naquele momento e passeando por ela, né? Então, olha, quando o Senhor pergunta de onde vens, isso não significa que Deus não sabia de onde ele vinha. Deus sabia, mas ele queria ouvir dele, né? Ele queria iniciar ali um diálogo com ele, e foi o que aconteceu. E da mesma forma, né, quando Deus fez essa pergunta para Adão, né, depois da queda, ele perguntou onde que ele estava, né? Então, ali era para iniciar, né, um diálogo ali, uma conversa. E aí, olha, Satanás então responde isso para o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E versículo 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Quer dizer, quando Deus trata, né, Jó ali como meu servo, a gente entende, né, que verdadeiramente, né, Jó era um homem que temia o Senhor, que agradava ao Senhor. Tanto é que Deus
aqui ele, né, fala dessa forma, meu servo Jó. Se a gente parar aqui nessas palavras, a gente vê que tinha ali um carinho, igual quando a gente fala, né, sobre alguém, de repente, né, que trabalha conosco, que trabalha para nós, né, a gente fala, meu funcionário, né, mas aquele funcionário, quando ele é, sabe, aquele funcionário obediente, assim, ao serviço, que faz tudo certinho. Então a gente tem quase que, não vou dizer orgulho, porque isso não vem de Deus, né? Mas a gente tem uma alegria, né, de falar daquela pessoa. E aqui a gente percebe isso, né, quando Deus fala, meu servo Jó, né? E aí ele ainda complementa dizendo: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, né? Jó era um exemplo, né? Ali naquele momento, né, irmãos? Ele era um homem, um exemplo, né, de servo de Deus. Então, nenhum de nós pode dizer, né, o porquê de Deus ter, né, citado Jó ali para Satanás, né? Até mesmo, né, os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, os grandes teólogos, ninguém tem a certeza, né? As pessoas podem conjecturar, podem imaginar, né, o porquê de Deus ter feito isso, o propósito do Senhor, mas não está escrito, né, o propósito real do Senhor. A gente pode imaginar, né, que de repente, né, Deus quis, né, que provar, aliás, Deus quis, né, provar a Jó, né, permitiu que o inimigo entrasse ali naquela situação toda da família dele, dos bens dele, para que ficasse, né, essa história de fé para todo sempre, né, para gente, todos nós, né, conhecermos e nos espelharmos, né, nesse exemplo de homem temente a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nem eu nem você podemos afirmar, né? E aí, continuando, irmãos, olha, no versículo 9: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Quer dizer, em vão? Será que o Senhor não está dando privilégios a ele? Será que não é por isso que ele lhe teme? É isso que o inimigo quis dizer aqui. Por aqui a gente vê, né, quão ele era e é abusado, né, irmãos? Porque ali ele confrontou o Senhor, né? Nessa situação, olha, ele faz ali, né, quase que um deboche, né? Em vão, será que ele não fez isso com segundas intenções, né? Testando mesmo para ver o que Deus iria responder. E aí, olha, no versículo 10, não, no 10 ele continua dizendo: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha que falta, né, de respeito, de reverência, né, irmãos, perante o Senhor. Bom, no versículo 10 aqui, olha: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Nesse versículo, vemos, né, o quanto que Deus protege os seus, né? Porque aqui o inimigo falou assim, ó: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, né? Então aqui a gente vê como que Deus cuida dos seus. Foi Deus quem deu tudo aquilo, né, a Jó, né? E olha, Deus sempre protege o seu povo, seja por meio, né, de uma coluna de nuvem ou de uma coluna de fogo. E, e aqui também fala, né, no estudo que eu fiz, que eu tirei, irmãos, que Deus também sempre tem quem? Seus anjos, né? Ali acampados ao redor daquele que o teme. Aleluias, e o livra, né? Então, olha, quando acontece algo ali com o filho de Deus, com o servo de Deus, foi por permissão de Deus, conforme a gente vai ver aqui na história de Jó. O inimigo ele não tinha
ali nenhum livre-arbítrio para agir na vida de Jó se não tivesse a permissão de Deus. Então, nós temos, né, podemos ter essa certeza que o Senhor, ele cobre os seus filhos de bens, né, não só de bens materiais, né, mas de alegrias eternas, né, de alegrias também aqui nesse mundo, né, conforme esse servo teme a ele. Aleluias. Né? No versículo 11 a gente vê, né, eu já falei, mas vou repetir, quando Jó fala, né, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Né? Ele é desafiador, né, irmãos? Acusador, né? Então, olha, ele tratou Deus desrespeitosamente, sem reverência. Isso é parte, né, da sua característica, né? Ser um acusador, ser ali alguém que ironiza. Então, também precisamos entender, irmãos, né? E termos discernimento, né? Que quando você se defronta com pessoas, né, que gostam de acusar o outro, que gostam de levantar aqui, olha, questionamentos, assim como ele fez aqui, são pessoas que são o quê? Que estão dando brecha para o adversário. E não pessoas tementes a Deus, pessoas que estão ali, olha, com o Espírito Santo no comando da sua vida. Porque o Senhor, ele nunca é acusador, ele nunca é alguém, né, irônico, alguém que faz com que você seja coagido, né? Então, quando você se deparar, né, com uma situação como essa, de alguém falando dessa forma com você, você pode ter certeza que essa pessoa está sendo usada pelo adversário e não por Deus. Conforme diz a palavra do Senhor lá em Efésios, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, né, irmãos? Então a gente tem que estar sempre buscando o revestimento, né, do Espírito Santo, o revestimento de Deus, buscando o poder de Deus para a gente vencer aqui neste mundo as astutas ciladas do inimigo, né? Então, vamos sempre ter essa atenção, né? Se a gente está numa situação ali onde tem alguém nos acusando, onde tem alguém querendo levantar ali intriga, né? Isso não vem de Deus. Aqui então, olha, aprendemos também, né, que jamais poderemos faltar ao respeito com o Senhor, né, de tratar Deus assim como o inimigo tratou aqui. Verás se não blasfema de ti na tua face, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, né, ele tem que ser tratado com muito amor, com muito respeito, com muita reverência, né? Eu, por exemplo, não concordo, né, hoje em dia, muitas músicas, muitos louvores, né, louvores entre aspas, né, irmãos? Ou muitos servos de Deus que tratam Deus por você, né? Você, não, irmãos, a gente não tem esse direito, né, de tratar Deus, o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas, de todos nós, né, tratarmos por você. Se a gente respeita uma pessoa, né, quando ela tem mais idade, ou então quando ela tem uma posição hierárquica, né, maior que a nossa, né, um chefe ou de repente, né, um governante, a gente trata por senhor, um juiz, né, um idoso. Então, como que você vai tratar, né, o Senhor dos senhores por você? Então, assim, essa é a minha opinião, tá, irmãos? Cada um tem a sua, cada um tem o seu pensamento. Mas eu entendo que Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Da mesma forma, eu penso até mesmo quando a gente vai à casa do Senhor, né? A gente tem que ter uma reverência na casa do Senhor, porque ali é um lugar santo, um lugar consagrado a Deus. A gente tem que olhar direitinho a nossa forma de vestir, né? Porque eu sei que de repente não tem nada a ver aqui com esse contexto aqui, né? Que a gente está vendo, ou ao mesmo tempo tem, né? Mas eu tenho que me preocupar sim, como que estou me vestindo para ir na presença de Deus, né? Na casa do Senhor. Eu não posso entrar, né, num fórum de qualquer maneira. Agora imagine eu indo num lugar onde se ali, né,
é representado, né, como a casa do Senhor. Eu tenho sim que ter essa preocupação da minha forma de vestir, da minha forma de falar, né, da minha forma de me portar. Aleluias, né, irmãos? E também, não só na casa do Senhor, se eu sirvo a Deus, se eu entreguei a minha vida para Cristo, né, conforme diz a palavra do Senhor, eu sou uma carta lida, né, pelo mundo. Não precisa de eu falar para um irmão, aliás, para uma pessoa, né, se que eu sou cristã, né? Serão pelas minhas ações, pelas minhas atitudes e até mesmo, meus irmãos, pela minha forma de me vestir, pela minha forma de falar, né? Então eu tenho que ser o quê? Luz nessa terra, sal. Então eu tenho que ser diferente. Eu não posso andar em acordo com o mundo. Eu tenho que ser mesmo da contramão do mundo. Não que a gente queira impor aqui, né, falar de usos e costumes, não é isso. Mas existem sim pontos na nossa vida cristã que a gente que tem que ser revistos para que a gente não venha se portar como alguém que não obedece a Deus, que não honra a Deus. E aqui nesse versículo a gente viu, né, que o inimigo, que o adversário, né, ele ali estava com total falta de reverência com o Senhor. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Então aqui, olha, Deus deu a permissão para que ele tocasse, né, nos bens de Jó, em tudo que ele tivesse, menos nele. Não no corpo, irmãos, mas aqui quando Deus fala nele, é na alma dele, né? Ele não tinha esse direito, né? E então aqui, olha, no versículo 12, vemos que Satanás só pôde tocar nos bens de Jó quando Deus permitiu e limitou também ali o poder dele, né? Não deu total poder ao inimigo. Satanás só pode tocar no justo se o Senhor permitir. Desde que se rebelou contra Deus, Satanás tornou-se inimigo do Senhor e inimigo do povo de Deus, né? Porém, o seu poder, entre aspas, é limitado por Deus, né? Ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não é onipotente, o nosso Deus é. Ele não é onipresente, o nosso Deus é. E ele não é onisciente, e o nosso Deus é. Amém? Glória a Deus. Ele pode tentar-nos, mas ele não sabe o que se passa, por exemplo, no nosso pensamento, né? Então, olha, o nosso Deus, sim, ele é soberano. Então, irmãos, a gente tem aqui a gente aprende também, né, nessa é, consciência de que ele não sabe todas as coisas, que nós devemos vigiar o que a gente fala. Porque se a gente expõe, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente deseja, o nosso sonho, ele vai ouvir, né? Então a gente tem que vigiar, né, aquilo que a gente busca de Deus, né, que a gente tenha cuidado, né, para não falar, né, para que ele não venha saber, né, e aí estragar aquilo que a gente sonha, né, aquilo que a gente deseja, que a gente crê que o Senhor vai fazer. Aleluias, né? Mas que a gente tenha essa certeza também, que ele só vai, né, nos tocar se for por permissão do Senhor. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a novidade, a nova, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram.
e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Eu li direto, irmãos, porque era, aqui no caso, né, o mesmo assunto, né? Então aqui foi a enxurrada, né, de tristezas, né, que veio sobre Jó de uma, né, de uma pancada só, né, uma situação terrível, né, que nenhum de nós pode sequer imaginar, né, irmãos? Então veio essa enxurrada, né, conforme eu disse, de tristezas, e em um dia só Jó saiu, né, de uma total, né, vida vitoriosa, de prosperidade, de alegrias, para o fundo do poço. Mas será por quê, né, que naquele momento Jó, ainda que com certeza totalmente fragilizado, né, em sofrimento, né, de tristeza, por que que ele não, por exemplo, não, assim, não desistiu da vida? Se a gente voltar aqui no capítulo, no início, né, do capítulo 1, a gente vai ver, né, que Jó era um homem que orava, né? Jó, ele orava pelos seus filhos, ele vivia, né, buscando ao Senhor, ele vivia em santificação, né? Ele buscava a Deus pelos seus filhos, ele jejuava pelos seus filhos, né? Então ele era um homem que estava sempre na presença de Deus. Então, irmãos, cada um de nós, né, a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, porque o dia mau, ele vem para todos, né? Pode ser rico, pobre, não importa. Ele vem para todos. E para que a gente possa, né, suportar o dia mau, a gente tem que estar sempre cheio de Deus, na presença do Senhor. Então, olha, Jó recebeu essa pancada toda aqui, perdeu seus bens, né? Perdeu o bem maior que eram seus filhos, né, irmãos? E aí, olha, o que que aconteceu com ele? Olha, deixa eu só ver se eu anotei aqui alguma outra coisa. Não, agora é somente o versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Aleluias, né? Naquela época, né, usava-se, né, no momento de tamanha tristeza, né, de tamanha dor, era o costume, né, daquela época, rasgar o seu manto e rapar a sua cabeça, né? Mas ele fez isso, mas ele aceitou humildemente a vontade de Deus, né? Aqui ele não gritou, por exemplo, dizendo por que que o Senhor fez isso, por que que o Senhor permitiu. Não, ao contrário, ele falou aqui, olha, aliás, né, aqui tá narrado, ele adorou, né? Então ele ali tirou o seu manto, raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor. Ele reconheceu a soberania do Criador sobre todas as coisas e circunstâncias. Quando ele se lançou em terra aqui e adorou, né? Ele, no caso, né, reconhecia isso, essa soberania de Deus. A resposta inicial de Jó foi um exemplo de como devemos reagir em tempos, né, de sofrimento, em tempos aqui de dor, né? Então jamais a gente deve reclamar ou a gente deve culpar ao Senhor, né? Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele tem, né, as nossas vidas em suas mãos. O importante é nós termos Deus conosco, irmãos. E a gente ter essa certeza, né, que o Senhor é conosco. Aleluias, glórias a Deus. E aqui no versículo 21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então ele fez ali, olha, uma avaliação realista, né, da situação. Da mesma forma, né, que ele tinha vindo ao mundo nu, assim o deixaria.
Então, olha, então reconheceu o domínio do Senhor sobre toda e qualquer circunstância. Quando ele fala aqui, ó, Senhor, por 3 vezes, porque ele falou aqui, ó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, olha, ele estava reconhecendo, né, o domínio de Deus e o nome Yahvé é empregado 3 vezes nesse versículo, né, que traduzido é Senhor. E por quê? Para enfatizar a dependência que Jó tinha do Deus verdadeiro, né? Aqui era uma ênfase, né, para ele enfatizar essa dependência. Embora ele não fosse israelita, ele vivia lá em Uz, séculos antes, né, de Israel deixar o Egito. Jó adorava o mesmo Deus de Israel. Olha que fato assim interessante, né, e que traz uma reflexão para nós, né, irmãos? Esse homem era temente a Deus, né, adorava o Senhor acima de tudo e de todos, né? E esse homem não era um israelita, né? Então, irmãos, isso vem, né, mostrando para nós que mesmo pessoas que muitas vezes não são, né, ali pessoas evangélicas, né, mas que já têm essa certeza, né, e essa reverência pelo Deus verdadeiro, né, essa dependência também pelo Deus verdadeiro. Então, nenhum de nós pode julgar, né? A palavra de Deus já diz, né, que nós não podemos julgar, mas nenhum de nós pode questionar ou falar, ele não é povo de Deus, ele não é evangélico. Não, irmãos, porque existem pessoas, né, que ainda que não sejam, não façam parte, né, de uma religião, né, que pregue a palavra de Deus, mas que são pessoas que são dependentes de Deus, né, que reconhecem Deus como Senhor soberano. Aleluias. E no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluias, né? Então, o primeiro, entre aspas, teste de Jó tinha sido vencido. Ele não atacou Deus, nem o acusou de falta alguma por ter permitido aquela dor, aquelas tragédias todas, né, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Estaremos no nosso próximo encontro, né? Meditando aqui no capítulo 2. E conforme eu disse para os irmãos, se os irmãos acharem, né, que assim tá ruim, que preferem que eu faça um resumo do livro todo de uma vez só, né? Assim eu farei. Mas dê a sua opinião aí nos comentários. Agora, se os irmãos querem continuar sendo versículo a versículo, como a gente está trazendo, então a gente vai continuar também. Eu espero, né, que ter contribuído aí, né, para a sua edificação, né, que os irmãos continuem orando por mim, pedindo a Deus para me guardar, proteger a mim e a minha família, né, porque a gente sabe quando a gente se coloca à frente, né, para trazer a palavra do Senhor, né, muitas vezes vem, né, lutas, mas eu sei também, né, que o Senhor está comigo, glória a Deus, e eu conto com a oração dos irmãos, né? E eu também estou sempre orando por cada um aqui dos inscritos do nosso canal, cada pessoa que passa por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E hoje, então, a gente aprendeu, né? Eu creio, bastante coisas aqui com esse livro. Aliás, com parte desse capítulo que a gente viu, né? Então, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.